Estamos aqui hoje, dia 6 de janeiro de 2021, quarta-feira, né? É quarta-feira, para dar aquele nosso confere diário no que aconteceu de interessante, relevante, engraçado, diferente na área da ciência e tecnologia. Para começar, a gente tem duas noticiazinhas relacionadas ao projeto Artemis. Para quem não sabe, o projeto Artemis é o projeto da NASA para os próximos aí 4, 5, 6 anos. E é a ideia de começar a reexploração da Lua, né? A NASA quer colocar uma galera lá. E duas notícias que saíram hoje relacionadas a isso é sobre o GPS, entre aspas, para a Lua e sobre um vídeo de apresentação de uma astronauta. O GPS, na verdade, não o GPS em si, mas o GNSS, Global Navigation System, que está tendo dificuldade para implementar na Lua. Por quê? Por causa da altitude dos satélites, que depois de uma certa altura o sinal é bloqueado pelo raio, pelo diâmetro da Terra. Então aí a NASA está estudando alternativas de contornar essa questão, e para isso eles vão tentar usar antenas de alto ganho e estender as distâncias dos satélites. As ideias é começar os testes desse sistema de posicionamento em 2023 para ser usado na missão. E o outro que eu falei do vídeo é da astronauta Stephanie Wilson, mulher negra que está cotada para ser a primeira mulher na Lua em 2024. Para quem tiver interesse, o SciTech Daily fez um videozinho de 2 minutos contando um pouco da história dela. Ela já fez a primeira missão espacial em 2006, é astronauta desde 96. Dei uma olhada, vale a pena dar um confere nesse pessoal incrível. Agora, indo um pouco para a galera da engenharia dos materiais, tem uma pesquisa de uma técnica de construção de materiais de nano e microestruturas 3D inspirada no Kirigami. O que é o Kirigami? Kirigami é aquela técnica, aquela arte, na verdade, japonesa de fazer estruturas 3D, desenhos, a partir de cortes no papel. Então eles estão se inspirando nisso para tentar novas construções de nano e microestruturas. Um exemplo que foi dado pelos pesquisadores é de nanopinças, que foram feitas utilizando essa técnica. Essas pinças apresentaram maior precisão e maior controle em comparação às já existentes. Continuando, aqui a gente tem também um pouquinho de arte e ciência junto. É um projeto Chitracar, não sei se pronuncia Chitracar ou Chitracar, que significa artista ou desenhista em sânscrito, se eu não me engano. O que é? É um projeto que mapeia fotos de rosto humano através de inteligência artificial e através de um braço robótico ele desenha essas imagens numa curva de Jordan. O que é a curva de Jordan? A curva de Jordan é uma linha única em loop que não se cruza em nenhum ponto. É tida como no meio da arte como uma das formas de arte mais complexas, difíceis de serem realizadas, e agora com o uso da inteligência artificial e a robótica de alta precisão está surgindo isso aí automatizado. É uma aplicação de Deep Learning incrível, porque além de mapear todos os nuances da imagem do rosto para criar uma imagem precisa do rosto, ele também tem que resolver um problema dos salesman, né? O problema do caixeiro viajante, que é tão conhecido da inteligência artificial, que é de mapear dos pontos ou fazendo o menor caminho, sem cruzar entre si, e que, no caso, aplicado para fazer uma obra de arte. Muito interessante. Uma notícia um pouco mais triste é de um estudo que constatou a erradicação de espécies marinhas no Mediterrâneo. Essas espécies são de moluscos locais e no estudo constatou um aquecimento de 3 graus Celsius da água do Mediterrâneo nas últimas 4 décadas, e da população historicamente presente dessa espécie de molusco local restaram apenas 12% do que tinha algumas décadas atrás. Voltando para a área da engenharia de materiais.
nós temos uma pesquisa que revela uma nova forma de cimento poroso, um cimento poroso inspirado em madeira. O cimento poroso é um material que é bastante buscado na construção, porque ele possui condutividade térmica baixa, alta absorção de som, tem bastante permeabilidade e ainda assim é leve e resistente a fogo. Só que ele ainda perde algumas características de resistência, de estrutura e algumas propriedades de suporte mecânico do cimento normal. O que fizeram então? Esses pesquisadores estão construindo cimento poroso baseado nas estruturas da madeira. Tem um trabalho bem complexo que vai com certeza revolucionar a construção. Quem quiser, vale a pena conferir, porque quem é da área com certeza vai saber muito mais do que eu. Aqui tem a notícia do ano 2020 da Noruega, que pela primeira vez a venda de carros elétricos superou 50%. Se não me engano foi 54% das vendas em 2020 na Noruega foram de carros elétricos. Em dezembro, 66% das vendas foram de carros elétricos. Por quê? Subsídio pesado do governo, né? Não tem outra. O governo está investindo forte em ter uma matriz renovável, está investindo forte em carro elétrico e está dando resultado. Aqui uma notícia para dar um pouco de alegria para quem curte os gadgets mobile. O novo Snapdragon da Qualcomm 480 vai vir com 5G, vai vir com tecnologias aprimoradas de inteligência artificial, de capacidade de rede, de Bluetooth, de carregamento rápido, e estimado que vai vir aí em celulares que custam de metade até um quarto dos flagships atuais. Então, talvez ele tenha aí a expectativa de daqui a um tempo ter celular na faixa dos mil e poucos reais aqui no Brasil, com 5G e um processador de qualidade. Aqui tem uma pesquisinha que saiu no Medical Express sobre aplicação de modelos matemáticos para o design e otimização de modelos e protocolos de tratamento da Covid-19. Esses modelos revelaram algumas coisas interessantes, que deram algumas respostas sobre por que os homens acabam tendo casos mais graves de Covid, por causa da presença de uma certa proteína que causa essa diferença na resposta inflamatória, e esses pesquisadores propõem um tratamento ótimo para pacientes mais velhos, para pacientes com casos mais graves e para pacientes com casos menos graves. Interessante dar uma olhada para quem é da área. Saiu no Proceedings of National Academy of Science. Aí não precisa nem dizer da aplicabilidade dessa pesquisa, né? Aplicabilidade imediata. Eles sugerem um protocolo que dizem ser o ótimo segundo modelos matemáticos. Continuando por Science News, tem mais notícia de aplicabilidade imediata e geral. O que é? Uma pesquisa sobre baterias de zinco, as baterias que a gente tradicionalmente encontra nos nossos devices, né? Que bateria comum, né? Bateria usada no dia a dia, só que por bateria entenda a pilha, né? Só que essa pode ser recarregável. O que ocorre? Ocorre a descoberta de um novo eletrólito, que é o meio que conduz as reações químicas entre o cátodo e o ânodo da bateria ou pilha, e os pesquisadores estão descobrindo um eletrólito que permite que esse processo seja revertido, ou seja, permite a recarga dessas baterias. No laboratório, os cientistas conseguiram drenar e recarregar a bateria mais de 320 vezes sem comprometer a durabilidade. Aqui um pouquinho de neurociência. Foi descoberta pela Universidade de Helsinki, pelos pesquisadores da Universidade de Helsinki, saiu hoje isso, uma nova forma de comunicação neural do cérebro. Simplificando mais ou menos o que eu entendi, né? Não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, mas o que acontece é que
a neurociência já sabe mais ou menos o que cada parte do cérebro faz, já sabe o que o córtex faz, o que o lobo frontal faz, o lobo parietal faz, as suas funções. Só que ainda é meio desconhecido pelos cientistas como se dá a ativação desses grupos de neurônios e como dá a relação de um para o outro. O que essa pesquisa vem aí mostrar? Que a ativação dos diferentes grupos de neurônios se dá por frequências oscilatórias distintas. E aí pode ser um breakthrough aí sobre como entender melhor como funciona o cérebro. Pode ser aplicado obviamente em tratamentos e também como compreender melhor o funcionamento da mente humana. Em Stanford, mais uma notícia de Covid-19, em Stanford estão desenvolvendo uma vacina para Covid em dose única, a partir de nanopartículas, e essa vacina não precisa de armazenamento a frio, pode ser armazenada em temperatura ambiente, repetindo, em única dose. Essa com certeza é uma pesquisa para ficar de olho, quanto antes isso der frutos, melhor, né? Aqui, mais um pouquinho sobre carro a gente adora, né? Sempre que dá para falar a gente fala. Do novo elétrico da Audi, o e-tron GT, provavelmente vai ser competidor do Tesla Roadster, um super esportivo elétrico, foi inteiramente prototipado e projetado em realidade virtual e com inteligência artificial. O que acontece no projeto de um carro? São milhares e milhares de peças que, além de você ter que projetar as peças em si, o encaixe e toda a estrutura delas, você tem que projetar também como que vai ser a cadeia de produção dessas peças, né? Você tem que projetar cada máquina, cada instrumento que vai produzir essas peças. E, numa forma incrível de reduzir custos e utilizar a tecnologia, os projetistas da Audi prototiparam inteirinho esse carro através da realidade virtual e utilizaram a inteligência artificial para facilitar o fluxo da prototipagem. Mais notícia de espaço. Entre 2024 e 2025 está planejado para sair o novo telescópio da NASA, o Sphere-X. Esse telescópio vai ter a missão nada singela de mapear o céu inteiro ao menos 4 vezes. Com certeza vamos ter descobertas incríveis, né? Por aí, fotos vai ser, sem sombra de dúvidas, mais coisa para aprofundar nosso conhecimento de cosmologia e astronomia e talvez responder muitas questões. Aqui um pouquinho de, não diria pseudociência, mas desbancando um mito, é sobre a suplementação extra de oxigênio no parto. Tá tendo ainda a prática de dar oxigênio suplementar para as mães que estão em trabalho de parto, com a ideia de que isso preveniria casos de ausência de oxigênio no parto para os bebês. Fizeram a pesquisa e bullshit. Não tem prova nenhuma de que a suplementação de oxigênio no trabalho de parto resolva qualquer coisa, impeça ou auxilie em qualquer coisa. O paper completo está no JAMA Pediatrics, para quem quiser ler. E é sempre bom, né, desbancar a prática pseudocientífica que não tem base nenhuma. Curiosidades sobre papilas gustativas. Uma pesquisa conjunta entre holandeses e chineses buscou entender as diferentes percepções que os povos têm sobre o sabor amargo. Eles, na pesquisa, viram que a forma das papilas, a distribuição, a textura influenciam nas pesquisas. E o que aconteceu nessa pesquisa entre holandeses e chineses? Os chineses são muito mais sensíveis ao sabor amargo. Os chineses preferem comidas com textura mais mole, que não requer muita mastigação, enquanto os holandeses preferem comidas com textura mais densa, que requer mais mastigação, e preferem também mais sabor amargo do que os chineses. Curiosidade boba, né? Mas essa aí tem uma pesquisa que acho que não tem tanta aplicabilidade assim, né? A não ser para a indústria alimentícia. Mas é uma curiosidadezinha legal. Aqui um pouco de cibersegurança, hacking e tudo mais. Para quem acompanhou aí, esses tempos atrás teve o
o ataque hacker a SolarWinds. O que aconteceu? Aconteceu que foi, segundo alguns especialistas, o maior ataque a governos ocidentais após a Guerra Fria. Esse ataque afetou não só as redes governamentais, mas também de infotech e telecomunicações. E qual que foi a notícia de hoje? Foi que um consórcio das agências de inteligência dos Estados Unidos acusou a Rússia de ter orquestrado esse ataque. Tinha gente especulando que era coisa da China, mas esse consórcio de diversas agências de inteligência dos Estados Unidos está falando que a culpa é dos russos. Com certeza vai dar muita confusão isso aí. Aqui, mais um pouco... segunda notícia sobre a boca humana. Já teve sobre o paladar e agora tem sobre a microbiota de bactérias, que não surpreendentemente é uma das maiores microbiomas já encontrados pelos cientistas. Está onde? Na boca e na língua humana. É uma das maiores riquezas em bactérias já encontradas no mesmo local. Os cientistas aqui, engraçado, eles falam que botaram os reagentes na placa de Petri, né, das amostras, e ele falou que aquilo se iluminou como ele nunca tinha visto. Parecia que tinha um show de lasers, de tanta espécie diferente de bactéria que tem na boca humana. Aqui eu queria fazer não um parênteses, mas uma dicasinha aí de um serviço que eu encontrei nesses dias aí, quando organizando os trabalhos do podcast, dos vídeos, dos textos no Medium, é do Pocket. O Pocket, você é uma extensão e um aplicativo para navegador, né, e aplicativo para as diversas plataformas, para Android e iOS. O que acontece? Acontece que você viu um artigo interessante, você salva ele no teu PC, você salva ele pela extensão, ele já salva num formato que pode ser enviado como PDF para Kindle, para Kobo, ou como um texto sem interferência, ou seja, um texto sem anúncio, sem propaganda, sem qualquer distração, um texto puro e simples. Você vai sincronizar isso com o teu app, no teu smartphone, no teu tablet, e ainda, se você pagar, você pode ouvir tipo a mulherzinha do Google lá, tipo a Alexa, ela vai ler o texto. Bem interessante para quem aí está sem tempo, ou não sei se tem o pessoal aí que nem eu, que tem aquelas 78 abas abertas de texto para ler e nunca lê nada. Dei uma olhada no Pocket, tem plano gratuito, tem plano pago, bem legal, estou usando bastante, estou gostando. No Cinet vai ter... No Cinet eles fizeram aqui um resuminho dos robôs mais interessantes que vão ter no CES 2021. CES, o Consumer Electronics Show, né, que mostra de tudo de tecnologia para ser comprada. Eles mostraram aqui alguns robozinhos que vão estar lá. Dá destaque aqui para os robôs de sanitização de casa, robô com luz ultravioleta para imunizar superfícies. Tem robozinho para educar, para auxiliar na aprendizagem. Tem robozinho terapêutico para criança. Tem robozão gigante da John Deere, robô de agricultura, colheitadeira automatizada. Dei uma olhada, as imagens são interessantes. Tem aqui, ó, esse que eu não tinha visto. Para robô de apicultura automatizado. Vai ter muita coisa legal aí. E que essa automatização por robôs dessas áreas já deixou de ser futuro, né? Já é realidade, e esses robôs que vão estar no Consumer Electronics Show de 2021 estão aí só para provar isso. Aqui uma coisa que apareceu bastante, apareceu em jornal não só de tecnologia, mas também notícia normal, foi o banimento de 8 aplicativos chineses pelo Trump nos Estados Unidos. É tudo aplicativo de transição, né? Tipo, vai tá incluso nisso o Alipay do Jack Ma, que a gente falou ontem. Vai ter uns outros, tipo o PicPay, só que todos chineses. E a Casa Branca alegou risco à segurança e privacidade dos usuários americanos. Como se eles se preocupassem muito com isso, né? Mas daí 8 aplicativos vão ser banidos nos Estados Unidos, 8 aplicativos de transições financeiras chinesas. Tá aqui, ó, acabei de abrir o Gizmodo, apareceu.
tá em tudo que é lugar essa notícia. E para finalizar hoje, tem uma outra pesquisa muito legal que está saindo, que é do OpenAI. Acho que é a maior iniciativa se não for a maior, com certeza uma das maiores iniciativas de inteligência artificial do mundo, de pesquisa. E o que saiu hoje? Na verdade saiu ontem, o DALL-E. O DALL-E é uma aplicação de inteligência artificial que gera imagens a partir de textos. Mas o que você puder imaginar, ele gera de imagem. Aqui, o pessoal abra, sério, quem puder abra OpenAI, procura DALL-E. É loucura completa. Isso aqui deve acabar com umas dezenas de profissões. O que você colocar de texto, ele gera de imagem foto realística, como se fosse uma foto, imagem perfeita. Tem aqui o exemplo, você digita uma ilustração de um rabanete bebê vestido com um tutu de balé carregando um cachorro na coleira. Ele gera várias ilustrações disso. É uma cadeira na forma de um abacate. E tem aqui uns que são interativos, dá pra você mexer. Por exemplo, aqui tem um relógio verde pentagonal. Daí dá pra você alterar aqui formato, triângulo, a cor, o objeto. E dá pra ir brincando. Projeto incrível, né? Os caras estão na liderança da inteligência artificial faz anos. Tá saindo ilustração, tá saindo conceito, tá saindo imagem macroscópica, tá saindo imagem tipo de objeto antigo para como se fosse de museu. Tem mais de aplicação tipo de sequência geométrica, plotar gráfico, plotar protótipo. Nossa, gente, sério, as aplicações são, eu acho que é praticamente infinito, né? Tudo que você pode imaginar que você vai precisar de uma imagem. Eu acho que todas as profissões existentes no mundo que trabalham com imagem vão ou estão em risco ou vão ter que mudar radicalmente, porque isso aqui veio para mudar tudo. Aqui eles colocam na moda, né? Você pode mudar um manequim masculino vestido tal cor, tal roupa, tal cor de outra tal peça, e ele gera isso. Imagina para quem tem uma marca e quer prototipar roupa, para quem é arquiteto, ilustrador, coitado dos ilustras, né? Porque gera até emoji aqui. É incrível, pessoal. Dá para perder algumas horas brincando nisso aqui. Quem tiver um tempinho livre, procure DALL-E no OpenAI. Dá para se divertir. É isso aí, galera. Eu acho que por hoje é só. Saiu um texto novo na Medium. Não tanto de ciência e tecnologia, mas vale a pena dar uma olhada lá para quem se interessar, para repensar um pouco como é que vai ser 2021, nossas prioridades, o que vai ser da nossa vida. Procura Diário TechSci na Medium, que vai estar lá. Tem um texto só por enquanto, acho que amanhã eu coloco mais. Mas dê uma olhada lá, galera, que eu fico agradecido. É isso aí, valeu, nerdaiada. Até amanhã.